Irmãos, vou pedir para vocês agora, a gente vai abrir na carta de Tiago. A gente vai ler o capítulo 1, a partir do versículo 19 até o final do capítulo, que é o versículo 27. Eu irei ler aqui, os irmãos me acompanham. Depois eu vou fazer uma oração. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em igreja, lendo a Tua palavra, e que ela traga, Senhor, grandes ensinamentos ao nosso coração. Que nosso coração ouça a Tua palavra, que nosso coração acolha a Tua palavra, Senhor, e que ela possa produzir frutos em nossas vidas. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a gente já estudou a Epístola de Tiago em outros momentos, mas antes eu preciso revisar algumas coisas importantes, né? Então, primeiro ponto, quem foi que escreveu essa carta? Então, o autor da carta ele se apresenta aqui como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não dá maiores detalhes, mas a maioria dos teólogos crê que esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Inclusive, ele aparece lá em Atos, numa reunião que eles estão fazendo para tratar da circuncisão. Agora, para quem está escrevendo? Ele escreve aos cristãos, às 12 tribos que estão na diáspora. Então, o público-alvo dele, os primeiros leitores dessa carta, eram judeus, convertidos ao cristianismo, que estavam espalhados pelo Império Romano. Então, eles estavam espalhados e eles sofriam vários tipos de tribulações ao mesmo tempo. Pela carta aqui de Tiago, a gente percebe também que essa comunidade ela sofria de problemas variados. Ela sofria de orfandade, ela sofria de viuvez, ela sofria de pobreza. Um dos principais problemas, inclusive, era que alguns ricos ímpios estavam arrastando aqueles cristãos pobres para os tribunais, fazendo com que a pobreza deles se agravasse ainda mais. Então, esses cristãos que estão nessa carta aqui, eles estão passando por tempestade em cima de tempestade. Só que esse ainda não é o pior. O que Tiago mostra para nós também é que, além de passarem por várias tribulações, eles não têm maturidade para lidar com as tribulações. Eles não estão glorificando a Deus, mesmo em meio às provações. Então, a carta de Tiago ela é cheia de conselhos práticos, teóricos e práticos, de como nós cristãos devemos lidar em momentos de tribulação, em momentos de provação. Então, quando a tempestade chega de repente para nós, como é que a gente deve se comportar? A gente já estudou os primeiros versículos aqui do capítulo 1, a gente viu que Tiago ele dá vários conselhos práticos de como que eles vão lidar com essas provações que eles estão passando. E aqui no versículo 19, Tiago vai dar mais um conselho prático, ele vai dar mais uma ordem de o que nós devemos fazer para passar tranquilamente, ou então, pelo menos, confiar em Deus, né, durante as tribulações. E ele diz assim no versículo 19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então perceba logo de cara aqui que sempre Tiago trata com eles, ele chama de meus amados irmãos, ele sempre trata a igreja com carinho. E ele reconhece também que essas pessoas com quem ele está falando são verdadeiros crentes. Apesar da imaturidade, ainda são crentes. E Tiago lida com eles como se fossem mesmo cristãos verdadeiros. É claro que entre eles tinham um ou outro que não eram cristãos verdadeiros, só se diziam cristãos. Mas ainda assim, Tiago também vai lidar com essas pessoas. Mas, em geral,
Tiago está falando aqui com crentes verdadeiros. E por isso que ele chama de meus amados irmãos. Ele diz assim, esse que é o conselho dele, essa que é a ordem dele. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós devemos primeiro sermos prontos para ouvir. A palavra pronto aqui, ela traz não só a ideia de prontidão, né, que é o sentido óbvio aqui da palavra, mas também ela traz a ideia de acolhimento, traz aquela ideia de acatar. Então, aqui o ouvir não é só ouvir aquilo que está sendo falado, mas acatar aquilo que está sendo falado, estar pronto para obedecer aquilo que está sendo falado. E claro que no contexto aqui, Tiago está falando principalmente da palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está pronto para não só para ouvir, né, não só para entender o que estão passando para nós, mas principalmente devemos estar aptos para obedecer aquilo que nós ouvimos. E ele diz mais, nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar. Então aqui o que o Tiago está dizendo é que a gente tem que demorar para começar a falar. Ou seja, a gente tem que ter paciência para começar a falar. Antes, você já ouviu a palavra. Tente, primeiro medite nela, primeiro reflita nela, veja se você entendeu realmente o que está sendo passado para você, aquilo que foi falado para você, antes de você realmente querer falar alguma coisa sobre aquilo. É claro que o Tiago está falando isso porque muitas vezes, né, nós ouvimos alguma coisa e já queremos responder, a gente já quer falar sobre aquilo, sendo que às vezes a gente nem entendeu direito. Então o Tiago está dizendo, olha, tenha paciência para começar a falar sobre aquilo que você acabou de ouvir. Só que essa paciência, né, ela está ligada, esse tardar em falar está muito ligado com uma outra coisa, que é o terceiro que ele fala aqui, ó. Tardio para falar, tardio para se irar. O que o Tiago está dizendo aqui é que quanto mais você demora para falar, você pode desacelerar aquela ira que está em você. É claro, porque nem sempre nós ouvimos palavras que agradam o nosso coração, principalmente que agradam a nossa natureza carnal. E muitas vezes a nossa reação, primeiro, a nossa reação inicial justamente é responder, é contra-atacar. E a gente se enche de ira. Então, por isso que o Tiago está dizendo aqui, olha, tenha paciência, ouça primeiro, entenda aquilo que foi falado para você, e aí tenha paciência para começar a falar, e você fazendo isso, você vai até se demorar até em se irar. A chance de você se irar, você se ferver de ira, vai ser menor se você ter essa paciência. E aqui Tiago explica por que devemos fazer isso, no versículo 20. Ele dá uma excelente justificativa. Ele fala assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A expressão aqui, ira do homem, é aquela ira no sentido carnal da palavra mesmo, é aquela ira puramente emocional. Eu estou falando isso aqui porque, claro que irar por si só, a ira em si, ela não é um pecado. É claro que existe o que muitos chamam de ira santa, né? Ou seja, nosso próprio Deus, ele se ira, né? Algumas vezes. O apóstolo Paulo, ele se irou algumas vezes. O nosso Senhor Jesus, ele se irou quando ele viu lá os comerciantes no templo. Então, só que essa ira, digamos, essa ira santa, é aquela indignação pelo pecado. É quando você enxerga o pecado que está em você e você fica indignado com isso. Ou então quando você vê uma outra pessoa sendo oprimida, alguma injustiça sendo feita na sua frente, aí você fica irado. Então isso é como se fosse uma ira justa, uma ira santa. Mas não é essa ira que o Tiago está falando aqui. Está falando da ira do homem. Aquela ira mesmo puramente racional ou puramente emocional, desculpa, aquela ira realmente que vem lá do seu interior e que quer machucar a pessoa, quer destruir a pessoa que feriu você de alguma forma. E aqui ele está dizendo para nós que essa ira, ela não produz a justiça de Deus. A gente tem que lembrar que esses leitores aqui estão passando por vários tipos de tribulação. Irmãos, se nós, normalmente, quando a gente escuta algo, a gente não entende direito e que nos machuca, que nos fere, a gente já quer contra-atacar cheio de ira, ainda mais se a gente estiver atribulado, né? O quão comum é quando a gente está já cheio de problemas e alguém vem falar com a gente já quer revidar para aquela pessoa. Então o Tiago sabia disso, sabia que eles estavam com os nervos à flor da pele. E por isso que ele dá uma excelente justificativa aqui. Olha, tenham paciência, saibam escutar, principalmente a palavra de Deus, demorem para falar, né? E assim vocês vão se demorar até para se irar. Até porque essa ira aí de vocês, essa ira que vem de dentro, puramente emocional, ela não vai produzir a justiça de Deus. Quer dizer que quando você está irado, aquela ira mesmo carnal, você não vai conseguir
fazer coisas que agradam a Deus, ou coisas que adorem ao Deus que é justo. Então é nesse sentido que o Tiago coloca para nós. A partir do versículo 21, irmãos, agora nós vamos ter uma transição aqui no capítulo 1. Tiago ele vai deixar um pouco de falar de alguns conselhos práticos, claro que ele ainda vai falar de alguns, mas agora ele vai focar principalmente na prática da palavra de Deus. E aqui a gente vai ver um tom maior de repreensão. Por quê? Qual é o argumento de Tiago aqui? O que ele está dizendo? Ele vai falar a partir de agora. Ele vai falar assim, irmãos, essas coisas que eu estou falando para vocês, esses conselhos práticos, essas ordens que eu estou dando para vocês já deveriam saber, porque eles escutavam a palavra de Deus regularmente nos cultos. Então, isso que o Tiago fala para eles aqui não deveria ser novidade para eles. Na verdade, eles já deveriam saber lidar com a palavra. Então, qual é a conclusão? Ora, se Tiago está tendo que falar essas coisas para eles aqui, está tendo que ensinar eles a como lidar com as provações, é simples. É porque eles estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão praticando a palavra de Deus. E por isso que Tiago agora vai bater muito nessa tecla. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui, a ordem central desse versículo 21 é essa daqui. Acolhei a palavra em vós implantada. A palavra acolher traz aquela ideia não só de receber a palavra, mas de cuidar dela, cuidar para que ela gere frutos dentro de você. Tanto que ele fala que essa palavra foi em vós implantada. A figura aqui é justamente de plantar uma semente. Então, a figura que o Tiago está usando aqui é a mesma que Jesus usou na parábola dos semeadores. A palavra de Deus, quando você prega para alguém ou quando você fala para alguém, você está plantando uma semente naquela pessoa. Só que você tem, uma vez a semente plantada, você tem que cuidar dela para que ela germine, para que ela cresça, para que ela floresça. E é nesse sentido aqui. Agora, como é que você vai fazer para que essa semente que foi plantada em você, ela possa crescer? Tiago vai dar aqui pelo menos 2 ordens do que a gente tem que fazer para que isso aconteça. A primeira, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra aqui, despojar, ela traz a ideia de renunciar. O que a gente tem que renunciar? Toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra aqui no original, acúmulo, traz aquela ideia de excesso, daquilo que está sobrando. A ideia aqui, por exemplo, é quando você vai comer, digamos que você vai almoçar. Você vê lá um monte de comida gostosa. Você enche seu prato, mais do que você é capaz de comer. Então, quando você faz isso, né, sobra a comida no seu prato. E aí, nesse sentido que o Tiago está colocando aqui. Nós já somos salvos, nesses leitores aqui eles já eram salvos. E uma vez salvos, nós já retiramos de nós, graças ao Espírito Santo, muito da nossa maldade. Mas muitas vezes fica ainda sobrando aquela sujeira no prato. Fica sobrando aqui um resto de comida. Fica sobrando em nosso coração uma maldade, nossa natureza carnal. Então, o que o Tiago está dizendo é para a gente olhar para o nosso coração, mesmo um coração convertido, e enxergar nele aquilo que está sobrando de maldade ainda, e limpar isso do nosso coração. Porque mesmo nós sendo crentes, mesmo sendo cristãos, ainda assim pode haver, e muitas vezes há, maldade no nosso coração. E a gente tem que estar sempre esse trabalho de meditar e perceber onde é que está essa maldade e retirar do nosso coração. Além disso, a gente tem que, segunda coisa, a gente tem que acolher com mansidão a palavra. A palavra mansidão aqui traz uma ideia de suavidade, ou seja, é como aquele solo suave que quando recebe a semente, ele já está preparado para fazer ela crescer. Diferente daquele solo agressivo, aquele solo que não adianta você plantar nele, que não vai crescer nada ali, é um solo aí totalmente infértil. Mas não é isso aqui, a gente tem que ouvir a palavra e uma vez que ela foi plantada em nosso coração, a gente tem que acolhê-la, tem que ser aquele solo suave, fazendo com que ela cresça naturalmente, frutifique, né? É nesse sentido que a gente tem que acolher a palavra de Deus. E aqui Tiago diz mais, ele diz que essa palavra, ela é assim, ó, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então Tiago está dizendo aqui que a palavra que foi em nós plantada, e que nós devemos plantar também as outras pessoas, né? Ela é por si só poderosa para trazer a salvação.
a palavra salvação que o Tiago está usando, ela está reunindo todo o processo de salvação, não só a justificação, né, a conversão, mas também a santificação e a glorificação. Então, o ponto aqui é que essa palavra, ela tem que ser ouvida e acolhida não só no momento que você se converte, mas durante toda a sua vida cristã. Essa semente que foi plantada no seu coração, que está dentro de você, ela é por si só suficiente para a sua santificação. Então Deus, por meio da sua palavra, vai nos santificar. Só que cabe a nós preparar o terreno para essa semente que foi plantada em nós. Então, diariamente, nós temos que preparar o nosso solo para que essa semente plantada ela cresça e gere muitos frutos para a glória de Deus. E agora, Tiago vai dar uma repreensão naqueles leitores, né, que serve para nós, com certeza. No versículo 22, ele fala assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui o raciocínio é simples. Uma vez que você já entendeu a importância da palavra de Deus e a importância dela para a nossa santificação, para a nossa salvação, incluindo a conversão, santificação e glorificação, olha, se você sabe que ela é importante, então você deve o quê? Praticar essa palavra. E perceba que se Tiago está dizendo no imperativo, tornai-vos praticantes, é porque ele está reconhecendo que esses leitores aqui, eles não estavam sendo praticantes, porque se eles estivessem, Tiago não precisaria ordená-los a fazer isso. Então isso aqui, ao mesmo tempo, é uma ordem, é um conselho prático, mas também é uma repreensão. Então, ó, passam a fazer aquilo que vocês não estão fazendo. Tornai-vos praticantes da palavra. O praticante é aquele que ouve e leva para a sua vida como uma missão para a sua vida. Então a gente tem que ouvir o Evangelho e levar o Evangelho como missão para a nossa vida. E se nós formos somente ouvintes, Tiago diz assim, ó, enganando-vos a vós mesmos, quer dizer que se nós estamos apenas ouvindo a palavra de Deus, nós estamos caindo no auto-engano. Nós estamos achando que está tudo bem, que já estamos fazendo o que é necessário, que na verdade a gente não está fazendo nada do que nós precisamos fazer. Por isso, é tão ruim para o crente cair no auto-engano, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas para não acontecer isso, nós temos que ser praticantes da palavra. E agora no versículo 23 e no 24, Tiago vai dar uma ilustração tão pertinente para nós, de como é essa pessoa que só ouve a palavra, né? Ela não pratica. Ele vai dizer assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, qual é a ilustração aqui? Tiago está dizendo que aquela pessoa que somente escuta a palavra e não pratica, é como aquela pessoa que se olha no espelho, ou seja, qual é o objetivo, assim, o objetivo mais comum da gente se olhar no espelho? A gente se olha no espelho para a gente ajeitar alguma coisa que está errada aqui no nosso corpo, para corrigir alguma coisa aqui, tirar alguma sujeira, ajeitar alguma coisa que está fora de ordem. Normalmente aparece que a gente olha no espelho. Então, aquela pessoa que só escuta a palavra é como aquela pessoa que olha no espelho, ela vê o que ela tem que corrigir no rosto dela, no corpo dela, mas ela não faz nada. Em vez disso, ela se olha no espelho, olha ali os defeitos, só que ela sai de lá sem fazer nada e rápido se esquece do que ela viu. Irmãos, assim como o espelho muitas vezes nos faz enxergar defeitos no nosso corpo aqui que a gente não enxergaria sozinho, né? E ele nos ajuda justamente a corrigir esses problemas. A palavra de Deus, ela nos mostra defeitos, pecados que estão em nós que nós não enxergaríamos se não fosse a palavra de Deus. Pecados que precisam ser corrigidos. Ora, mas qual é a finalidade de alguém que se olha no espelho para corrigir o problema, se ele não corrige o problema, se ele vai embora e não faz mais nada com relação àquilo que ele viu? Da mesma forma, qual é a finalidade de alguém que escuta a palavra de Deus, escuta a mensagem de Deus, vê ali, ela diz para essa pessoa quais são os defeitos, os pecados que ele precisa corrigir, mas ele não faz nada, ele não pratica aquilo que ele ouviu. Então, essa que é a ilustração que o Tiago coloca para nós. Ele coloca como se o somente ouvir da palavra acaba se tornando inútil para nós. Que é aquilo que Jesus falou. O fato da semente ser plantada no seu coração não quer dizer que você é crente. Porque a semente ela é plantada em muitos, mas se você não cuidar para ela germinar, se você não cuidar que ela gere frutos,
pode ser muitas vezes que aquele solo não era o solo fértil, não era o solo verdadeiro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se nós somos cristãos, de fato, a gente tem que realmente ouvir, acolher a palavra de Deus e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E não se olhar no espelho, ver nossos defeitos e corrigir imediatamente. E não esquecer como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. Então, é essa repreensão que Tiago está colocando para nós hoje, uma repreensão muito séria. E agora no versículo 25, ele vai fazer o contraponto. Ele já falou de como é aquele que só se olha no espelho e não faz nada, ou seja, aquele que só ouve e não pratica, e como é aquele que pratica a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então vamos ver agora o contraponto, né? Agora, bem-aventurado é aquele que considera atentamente. Claro que considerar atentamente traz a ideia de você ouvir aquilo e se debruçar sobre aquilo. A você ouvir aquilo e meditar naquilo que você ouviu, porque você quer colocar adiante aquilo que você ouviu. Então é nesse sentido aqui. E ele diz, nós devemos considerar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Essas expressões, lei perfeita e lei da liberdade, faz alusão ao Evangelho de Cristo, que muitas vezes é chamado aqui na Bíblia, no Novo Testamento, por Paulo, né, que o Evangelho é a lei da liberdade, porque ele nos liberta do jugo do pecado e nos liberta também da ilusão da salvação por obras. Né? Então Paulo fala que a lei mosaica, se você acha que você vai conseguir cumprir a lei mosaica e pelas suas obras você vai ser salvo, você está sendo enganado, não é nada disso, né? Que na verdade você só vai ser realmente salvo se você crê em Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado que morreu por nós. E uma vez que você crê nele, você é justificado. Não que você seja justo, mas é que a justiça de Cristo vai ser imputada em você. E aí vai trazer aquela liberdade para você, aquela liberdade que a nossa alma tanto deseja. Você não vai mais estar preso, né, ao pecado, à sua natureza carnal. Não, Cristo vai lhe dar liberdade. E uma vez que você agora é servo de Cristo, é aí que reside a liberdade plena, a alegria plena e a esperança plena. Por isso que você vai ser bem-aventurado. É claro que quando o Tiago diz aqui, que esse operoso praticante, ou seja, esse que pratica o Evangelho de Cristo, esse que pratica a palavra de Deus, né, como um todo, ele será bem-aventurado no que realizar. Claro que Tiago não está dizendo aqui que o crente ele não vai sofrer nenhum tipo de fracasso, digamos, em algum empreendimento dele. Né? Claro que não é isso. Nós, como crentes, nós também estamos sujeitos a fracasso. Não quer dizer, agora que eu estou obedecendo ao Evangelho, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida que com certeza eu vou ter sucesso. Claro que não. Não é nesse sentido aqui. Tiago não está prometendo sucesso em todo e qualquer empreendimento aqui na Terra. Nada disso. É claro que o crente está sujeito a fracassos, mas a gente tem que entender também que isso aqui é no âmbito espiritual. Nós, como crentes, se a gente seguir a palavra mesmo, viver a palavra como deve ser vivida, a gente pode até sofrer algum fracasso material aqui na Terra. Mas enquanto formos bem-sucedidos em acolher, em se atentar para a lei da liberdade, né, para o Evangelho de Cristo e obedecê-lo, nós seremos bem-sucedidos no âmbito espiritual. Estaremos acumulando tesouros celestiais. E uma das maiores bem-aventuranças que receberemos, como o próprio Tiago já falou aqui, usando também a analogia do bem-aventurado, é que nós vamos receber a coroa da vida. Então é nesse sentido, aquele que ouve a palavra, antes da palavra de Deus, esse será bem-aventurado e receberá, no final das contas, a coroa da vida. E não há coisa melhor para receber do que a vida eterna, que é estar com Deus para sempre, o adorando e glorificando eternamente. A partir do verso 26, Tiago ele vai dar um exemplo. Na verdade, esse exemplo dele aqui é estratégico, porque é bem provável que aqueles cristãos eles estavam sofrendo com esse tipo de pecado, eles estavam cometendo esse tipo de pecado com muita frequência. Tanto que Tiago vai falar sobre esse pecado de maneira mais detalhada depois, lá durante a epístola dele. Ele vai dizer assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui, se alguém supõe ser religioso, e é claro aqui que o religioso é no sentido da religião cristã mesmo. Então, se alguém se diz cristão, eu sou um cristão verdadeiro, porém tropeça em refrear a sua língua, está enganando o próprio coração,
e a sua religião é vã. Então vamos com calma aqui nessa parte. A palavra refrear a língua, a palavra refrear traz também a imagem de um cavalo, de um freio de cavalo. Então, o Tiago usa essa linguagem na carta dele. Refrear a língua é como se você estivesse refreando, colocando o freio na boca de um cavalo para que você pudesse orientar, para que você pudesse controlar para onde você quer que ele vá. Da mesma forma, a gente tem que colocar como se fosse um freio na nossa língua. A gente tem que saber controlar a nossa língua. Porque aqui, olha o que o Tiago está falando. Se você se diz religioso, mas você não é capaz de refrear a sua língua, você está enganando a você mesmo, a sua religião é vã. Ou seja, se você é religioso, mas não consegue refrear a sua língua, essa religião não é a religião verdadeira. Porque o cristianismo em si, o Espírito Santo em nós, ele tem poder para controlar a nossa língua, para usá-la para a glória de Deus e para edificar a sua igreja. Então, Tiago está colocando isso aqui para nós porque era um tropeço muito comum para eles e é um tropeço também muito comum para nós hoje em dia. Inclusive, Tiago vai ver isso depois também. Ele está dizendo que essa pessoa que ela não sabe refrear a língua, ela está, de novo, caindo no auto-engano, se enganando no próprio coração, e a sua religião é vã. Aqui a palavra vã, ela traz a ideia de falsidade. Então, essa religião que não refreia a sua língua é como se fosse uma religião falsa. Perceba que isso aqui é uma repreensão muito forte, aí perceba a gravidade disso. Então, o Tiago está dizendo aqui que se você é um cristão verdadeiro, você deve ser reconhecido, uma das coisas principais é que você seja reconhecido por saber controlar a sua língua e saber usá-la unicamente para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Cristo. E agora Tiago vai fazer mais um contraponto. Ele falou da religião vã, que é essa religião falsa, que a pessoa não saber refrear a língua, né? Ele dá esse exemplo de não saber refrear a língua. Inclusive, esse refrear a língua também, ele está criticando aquele cristão, digamos, que é fariseu, sabe? Aquele que ele fala mal dos outros justamente para se vangloriar diante deles, né? Que acontecia muito, Cristo bate muito nos fariseus também por conta disso. Então também é nesse sentido, mas claro que também existem vários outros meios da gente que a gente não sabe refrear a nossa língua, que a gente tem que tomar cuidado, porque nós precisamos fazer isso para a glória de Deus e precisamos fazer isso para nos mostrar cristãos verdadeiros. E agora sim, versículo 27, ele vai fazer esse outro contraponto. Ele falou da religião falsa, agora vai falar da religião verdadeira. Ele vai dizer assim, a religião pura e sem mácula, ou seja, qual é? Religião pura, aquela é na noção mesmo, ou seja, aquela religião sem contaminação. Né? Enquanto que a religião falsa, ela mistura verdade e mentira, né? A pessoa se diz cristão, se engana dizendo que é cristão, mas na verdade dentro dela está cheio de imundícia, está ali uma verdade e uma mentira. A religião verdadeira mesmo é aquela que é pura, é aquela que não existe mentira ali junto dela, não existe nada, né, dentro dela que a contamine. Essa é a religião verdadeira. Ele diz aqui, ó, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, ou seja, quem vai dizer se a sua religião é verdadeira ou não é o próprio Deus. Então não adianta outra pessoa dizer, irmão, o como você é religioso, como você faz isso tão bem. Não adianta, irmãos. Muitas vezes é o próprio Deus que vai nos dizer se a nossa religião é verdadeira ou não. E diz assim, ó, para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual é a religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago vai dizer aqui, ó, duas coisas que vão mostrar que a sua religião é a religião verdadeira. A primeira coisa é o socorro aos necessitados, nesse caso aqui, os órfãos e as viúvas. No contexto histórico de Tiago, né, quando essa carta foi escrita, durante o Império Romano, existia um número muito grande de órfãos e de viúvas. É claro que hoje ainda existe um número grande, mas nessa época aqui existia um número maior em relação à população como um todo, por causa de guerra, por causa de fome, por causa de doença, por causa de peste. Então muitas pessoas chegavam nesse estado por causa disso. Mas o que era pior é que o Império Romano, o Estado, ele não dava o auxílio necessário para essas pessoas. Então muitas pessoas eram marginalizadas, porque elas já estavam numa situação difícil e não recebiam a ajuda que elas precisavam. Mas a igreja cristã, já nos primeiros séculos, ela ficou conhecida como aquela igreja que socorre aqueles que mais precisam. E é por isso que Tiago coloca isso aqui para nós. Você quer mostrar a sua religião como verdadeira?
aquela religião que Deus mesmo vai dizer, essa religião é verdadeira, então tenha amor pelo próximo, tenha amor pelos necessitados, socorra ao órfão e à viúva nas suas tribulações. Há muita gente que precisa de ajuda e cabe a nós ser reconhecido como aqueles que fazem o auxílio necessário. Claro que não só o auxílio físico, né? Não só dar alimento, não só oferecer, dar uma ajuda de saúde, mas principalmente fornecer a palavra de Deus, o alimento espiritual para as pessoas que precisam dela. E ele vai dizer mais, visitar os órfãos das viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É claro que para a gente exercer a religião verdadeira, a religião cristã, nós temos que ser eticamente puros, ou seja, a gente tem que se guardar das contaminações do mundo, porque dia após dia o mundo nos pressiona para sermos desonestos, nos pressiona para sermos impuros, em vários sentidos, seja sexual, outros, todos os dias, irmãos, nós somos pressionados, nós somos tentados pelo mundo a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas se nós nos mantemos incontaminados, nos mantemos puros, é porque nós estamos exercendo a verdadeira religião e é porque dentro de nós está crescendo a semente verdadeira, que é a semente do Evangelho. E com isso, o Tiago termina aqui o capítulo 1. Vamos fazer agora algumas aplicações. A primeira aplicação é o que aparece no versículo 19, né, que Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a gente tem que ter em mente aqui, por exemplo, a ilustração de Caim, né, um exemplo muito pertinente para nós aqui. Caim, ele ouviu do próprio Deus que por causa o sacrifício dele foi rejeitado, mas ele ouviu do próprio Deus que se ele fizesse o sacrifício correto, ele seria aceito. Mas Caim não soube ouvir. Em vez disso, ele quis rapidamente contra-atacar. E Deus falou para ele que se ele não controlasse essa ira dentro dele, o pecado ia tomar conta dele. Mas Caim não soube ouvir. Ele não foi pronto para ouvir e ele não foi tardio em falar e nem tardio em se irar. E o que aconteceu? Nós sabemos a história, ele matou seu próprio irmão e caiu em vários pecados por causa desse princípio aqui que ele não obedeceu. Da mesma forma, nós hoje não sabemos muitas vezes ouvir principalmente uma repreensão. Às vezes algum irmão chega conosco com carinho, com amor, querendo o nosso bem na nossa vida espiritual, mas da feita que a gente percebe que aquilo que está se dirigindo a nós é uma repreensão e de alguma forma está machucando o nosso ego, a gente rapidamente se inflama e rapidamente quer revidar naquele que só queria nos ajudar. Então, por isso, irmãos, a gente tem que saber ouvir, entender aquilo que está sendo falado para nós, principalmente quando o que está sendo falado para nós é a palavra de Deus. Principalmente quando estamos sendo repreendidos na palavra de Deus. A gente tem que estar pronto para ouvir, disposto a ouvir e a obedecer. E assim a gente tem que ser tardio para falar. A gente só vai falar mesmo quando a gente entender, a gente compreender aquilo que foi falado, o carinho que foi dirigido a nós, né? Para poder realmente responder à altura daquela pessoa e não nos encher de ira e querer revidar, querer machucar. Porque isso só vai trazer mágoa para a Igreja de Cristo, isso vai trazer mágoa para a própria pessoa e até mesmo para aquela que só queria ajudar na palavra de Deus. A segunda aplicação que nós temos aqui é o que está no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aqui, irmãos, o exemplo que a gente pode ver é o exemplo do próprio Jesus, que disse assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aquilo que o Tiago está chamando a atenção também, a partir do ensinamento de Jesus, é que você só ouvir a palavra e você se dizer cristão porque você ouve a palavra, não nos torna crentes verdadeiros. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente é cristão verdadeiro, a gente tem que ser reconhecido não só porque a gente ouve a palavra ou sabe falar de algum versículo em específico, mas principalmente porque a gente ouve a palavra, sabe falar de algum versículo específico, mas e principalmente sabe aplicar esse versículo na nossa vida. A gente sabe principalmente enxergar como no espelho aquilo que a palavra nos diz que está errado e sabe corrigir aquilo. Se a palavra nos diz para fazermos alguma coisa, a gente leva isso como uma missão para as nossas vidas. É nesse sentido que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. E a última aplicação de hoje
é que nós devemos exercer a religião verdadeira, que é a religião pura e sem mácula. E de forma resumida, essa religião aqui, ela é justamente no amor a Deus, ela se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Lembrando que nós devemos exercer essa religião com Deus, porque foi para isso que nós fomos resgatados. Nós fazemos as coisas aqui na terra não para trazer glória para nós mesmos, jamais, mas para trazer honra e glória a Deus. E é Ele que vai nos examinar, é Ele que vai nos julgar, é Ele que vai dizer se aquilo que estamos fazendo, não é Ele em primeiro lugar, mas claro que Ele pode usar também instrumentos para isso, mas é Ele em primeiro lugar que vai dizer para nós se aquilo que estamos fazendo é a verdadeira religião. Uma observação importante nisso daqui é que Tiago está dizendo para esses irmãos aqui para eles cuidarem dos mais necessitados. Só que não podemos esquecer que esses irmãos e aqueles meus leitores estavam passando por momentos de tribulação, como eu falei no início. E não era só uma tribulação, eram várias tribulações que acometeram eles ao mesmo tempo. Irmãos, isso nos leva também ao que nós estamos vivendo hoje. Se hoje nós estamos vivendo dias complicados, dias difíceis, uma situação instável, né, no mundo inteiro, por causa de uma pandemia, por causa de uma doença, isso não é justificativa para a gente ser um praticante da palavra de Deus e para a gente socorrer aqueles que mais precisam. Tiago está dizendo aqui que se esses irmãos eles estavam sofrendo, tudo bem, mas Tiago estava dando orientações para que eles conseguissem vencer essas tribulações e, ao mesmo tempo, eles tinham que ajudar aqueles que mais precisavam. Então, nós não devemos nos enganar. Nós, hoje, podemos estar numa situação difícil, mas sempre vão existir aqueles que estão mais fragilizados, aqueles que estão mais necessitados. E cabe a nós, como igreja, sondar, ver quem é aqueles que mais precisam e socorrê-los nas suas tribulações. Porque o amor a Deus, ele vai implicar o amor ao próximo. Se nós não amamos ao próximo, talvez porque nós não estamos amando a Deus em primeiro lugar, porque nós amamos o próximo, porque nós amamos a Deus acima de tudo, e essa é a verdadeira religião. De forma resumida, então, é isso. Essa é a carta de Tiago para nós, que essas aplicações elas podem estar no nosso coração sempre, que nós possamos ver, né, como nós podemos praticar a palavra de Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Nós devemos sim ser sempre praticantes da palavra de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou do lamaçal do pecado, aquele que nos salvou e nos trouxe para a vida eterna. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, acolher a semente do Teu Evangelho em nosso coração, com mansidão, que possamos limpar, Senhor, em nosso coração, todo aquele acúmulo de maldade que ainda resta, aquele excesso de maldade, Senhor, estarmos prontos, Senhor, para Te servir, estarmos prontos, Senhor, para Te adorar. Nos ajuda, ó Pai, a não sermos somente ouvintes, mas que sejamos, ó Pai, praticantes da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos socorre sempre, somente nesse momento difícil, ó Pai, e que nós também, ó Pai, possamos socorrer aqueles que precisam, não apenas, ó Pai, socorrer de forma física, mas principalmente de forma espiritual. Que possamos levar, Senhor, o Evangelho para aqueles que precisam, para aqueles, ó Pai, que nunca ouviram falar de Cristo. E que a Tua igreja, ó Pai, avance, não importa as circunstâncias, que mais e mais pessoas conheçam a Cristo e mais pessoas honrem e glorifiquem ao Deus único e verdadeiro. Toma conta de nós, ó Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver uma vida plena, uma vida que Te agrada. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.